Então, olha só, vamos começar a nossa terceira unidade, tá? Nossa terceira unidade é referente a círculo de Mohr, já era círculo de Mohr, né? Só que agora a gente vai representar graficamente o círculo de Mohr e vamos, em vez de utilizar aquelas expressões matemáticas, né? Nós vamos resolver tudo utilizando representação gráfica. Representação gráfica também tem a ver com representação matemática, no sentido de que vai facilitar aí vai facilitar um pouquinho mais os nossos cálculos, mas aí acaba entrando alguns macetinhos, tem que prestar um pouquinho de atenção na hora de desenhar o círculo de Mohr, né? Para a gente poder desenhar direitinho. Então, o círculo de Mohr foi inventado aí por Otto Mohr entre 1830 e poucos e 1920, né? Uma teoria velha e bem aceita, muito usado para cálculo de tensões de solo. Então, para quem for trabalhar com geotecnia, vai ter que ver isso aí bastante, tá? Cai um monte de prova, então tudo quanto é prova que você tem aí para engenheiro, sempre cai uma questão ou outra de círculo de Mohr. E o círculo de Mohr tem a ver com as tensões, né? Cada quadradinho desse que a gente mostra aí, na verdade, é um elemento infinitesimal, né? De uma parte do solo, de uma parte de uma estrutura, e ele sempre submetido até... Se for, a gente está estudando estado plano de tensão, né? Então, estado plano de tensão, a gente tem duas tensões na direção, um na X, um na Y, né? E uma tensão cisalhante. Então, são duas tensões axiais e uma de cisalhamento, né? Então, o gama X e o gama Y, meu Deus, sigma, né? Letras. Vou pegar na tabela aqui. Sigma X e sigma Y, né? E o tal, tá? Então, sigma X e sigma Y e o tal. Tem que me policiar para usar os certos, para não dar problema de... Tá? Então, olha só, como é que a gente vai fazer? Ele percebeu que a gente podia fazer as representações de forma gráfica utilizando uma referência de um círculo, tá? Então, por isso chamado de círculo de Mohr. Então, a partir das tensões dadas, eu consigo desenhar um círculo, né? A gente vai ver como é que a gente vai fazer o desenho, e a gente consegue fazer as referências para planos diferentes, planos principais, né? Então, o que é o plano principal? O que ele chama de plano principal? O plano principal é aquele plano cujas tensões sigmas são máximas, né? A sigma X e sigma Y, né? Elas são as máximas, são as de extremidade. E nesse plano principal, o valor do tal é zero. Então, plano principal é quando o tal é zero e os sigmas são os máximos, né? Existe o plano, né, que o tal é máximo. No plano que o tal é máximo, né, o sigma e os sigma Y, sigma X são iguais, né? Então, a gente consegue ver isso desenhando o círculo de Mohr. É isso que a gente vai aprender nessa unidade, como a gente vai proceder para desenhar esse círculo de Mohr. Então, olha só, dentro do círculo de Mohr, a gente tem que tomar atenção com algumas coisas. Olha só, o ângulo de rotação da peça para um plano novo, né, dentro do círculo de Mohr, ele aparece como se fosse duas vezes, né? Então, esse ângulo duas vezes é o que aparece dentro do círculo de Mohr. Na verdade, dentro do círculo de Mohr, é a metade desse aqui, né? Então, a metade desse aqui, tá? É o que dá lá.
Perdão, pessoal, é isso mesmo. 2 vezes o que está fora, tá certo? 2 vezes o ΔP está aqui, ó. O tal, como é que a gente vai fazer? Ó, o tal máximo e o tal mínimo, o sigma máximo e o sigma mínimo, eles são responsáveis pelas extremidades da minha circunferência. Então, eu sempre calculo, a gente estava calculando lá tal máximo e tal mínimo, né? Então, para eu desenhar meu círculo de Mohr, o meu tal máximo é esse ponto A e o meu tal mínimo é o ponto B. Tá? Se o tal máximo e o tal mínimo são os pontos A e B, esse é o plano principal. O plano principal é aquele plano, né, cuja tensão de cisalhamento sigma é igual a 0. Coordenada sigma, positivo é para baixo, tá? E para cá, positivo. O plano em questão, esse plano aqui, ó, ele é representado por essa linha inclinada aqui, ó, em vermelho. Então, se esse plano vermelho representa essa situação, onde é que eu vou encontrar o sigma x, o sigma y e o tal? Aí eu vou ter que fazer os pares, eu vou ter que pegar o sigma x e o tal x, e vou chamar de par 1, eu vou chamar ele de x. Então eu vou marcar as coordenadas aqui, ó. X vai ser igual às coordenadas do... eu não tenho esses valores aqui para digitar. Do tal x e do gama x e tal x. Onde é que eles vão ficar marcados? Eles ficam marcados aqui, ó. O valor do gama x está aqui, ó. Nesse ponto aqui da minha linha, ó. Tá? E o tal x, que nessa ocasião aqui é positiva, né? Ele vem aqui para baixo, ó. Tá? E o y? O gama y tá aqui, ó. Em x ele tá aqui, ó. E aí ele vai fazer o par com o tal xy, só que aí nesse caso tal xy ele vem para negativa, tá? Só para a gente fazer nossa montagem. Então eu vou lá e desenho nas coordenadas, né? Vou pegar o meu gama. Oh, meu Deus, já errei de novo. Meu sigma, já errei de novo, ó. Vou pegar o meu sigma x e fazer um par com o meu tal xy, vou desenhar ele aqui, ó. Desenhei ele aqui e vou fazer um par de coordenada com o meu sigma y e tal xy e desenho ele aqui, ó. Eu ligo numa linha reta. O ponto onde eles se encontrarem é a tensão média. Esse ponto C é a tensão média, que a gente sabe como é que calcula, né? A gente já viu como é que é o cálculo. E aí ele me gera um triângulo, e desse triângulo eu consigo tirar o raio. E o raio, né, se o raio estiver para cima, raio do círculo de Mohr, ele vai gerar a minha tensão de cisalhamento máxima, né? Tá? Então a ideia é a gente, a partir do círculo de Mohr, a gente ir determinando os valores, né? Utilizando geometria, relação de triângulos e círculos, para facilitar o nosso cálculo, né? Então a ideia é isso, a gente fazer essa montagem. Olha só,
Ele dá um exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui, ó. Sigma X positivo, 50 megapascal. Tal 40 positivo, megapascal. Sigma Y negativo, né, porque está comprimindo, entrando no corpo, 10 megapascal. Tá bom? Então, qual é o sigma médio? Sigma médio é 50 menos 10, a média, né? 50 menos 10 dividido por 2. Isso vai me gerar 20 megapascal. Então, se eu traçar aqui na minha linha de coordenada aqui, ó, se eu traçar na minha linha de coordenada, aqui é o sigma, né? Aqui eu vou representar meu sigma. E aqui eu vou representar o tal. O tal positivo, ele é para baixo. Positivo do tal é para baixo. E o sigma para cá, da esquerda para a direita. Aí eu vou vir aqui, ó, eu vou pegar o sigma médio. Sigma médio não é 20? Aqui, ó, sigma médio aqui, ó, 20. Se eu pegar, se eu utilizar o desenhar o par, sigma x com tal, olha só, sigma x, aqui, ó, vai dar origem a esse ponto F, né? 50. E o tal sendo positivo, 40 para baixo, aqui, ó, 40. Aí depois, para o outro lado, eu faço sigma y. Sigma y negativo, né? Tá entrando no corpo é menos 10, né? Então tá aqui, ó, menos 10 aqui, ó. O que ele fez? Ele marcou aqui, ó, menos 10. E aí o sigma que faz par com ele é um sigma na direção oposta do que a gente usou em x, né? Então negativo, ó. Tá? Vou lá e desenho uma linha reta entre esses pontos. Passando pelos esses dois pontos, principalmente pelo ponto que é responsável por esse par aqui, né? Esse par de coordenada, e depois a gente fez esse outro par de coordenada, né? Então eu ligo os dois pares de coordenada. O primeiro par de coordenada eu chamei de x, o segundo eu chamei de y. Yzão, ponto, né? Nó de ponto. Ligo, aonde interceptar é a média. Tá certinho, né? E aí eu consigo calcular a partir de relações trigonométricas aqui, ó, desse triângulo aqui, ó, eu consigo achar o valor do raio, né? O raio é um valor importante para a gente. Então, como é que a gente vai fazer? Eu não tenho aqui 50? Aqui eu não tenho, no ponto C não é 20? Então, qual é a base do meu triângulo? 30, né? 50 menos 20, que dá 30. 30 megapascal. E qual o valor da altura desse meu triângulo? Ora, a altura desse meu triângulo é o próprio tal que eu usei para poder marcar a altura dele, né? Então, 40. Para eu achar o raio, relações trigonométricas. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, né? Tá? Então, soma dos quadrados dos catetos igual ao quadrado da hipotenusa. No fim das contas, o valor do meu raio calculado deu 50 megapascal. Então, já calculei o raio, já calculei os pontos, já achei o plano em que o desenho tá situado, né? Esse desenho, essas minhas tensões, elas estão situadas nesse plano aqui, representado por essa reta dentro do círculo de Mohr. Achamos as tensões, achamos o raio, tá certo? O que mais falta achar? Se eu precisar achar, por exemplo, tensão, o plano principal. O que é o plano principal? O plano principal é esse ponto aqui, ó. Do ponto B ao ponto A. Esse é o plano principal, onde a minha tensão
meu cisalhamento é zero, tá? E as minhas tensões x e y são máximas. Então, como é que eu faço para achar esse ponto aqui, por exemplo? Ó? Olha, eu não já tenho meu raio não é 50? Eu não tenho aqui meu ponto médio, que foi 20. Então, se o meu raio estiver aqui, ó, horizontal no plano, é 20 mais 50, 70. E como é que eu faço para achar o valor do B? Ó, meu raio não é esse? 50. Ele não está partindo do 20? 50 menos 20, menos 30. Certo? Achei aqui, ó. Tal máximo, tal mínimo. Só com relação de circunferência. Até aqui todo mundo está acompanhando, pessoal? São relações de triângulos e círculos, né? Círculos e triângulos. Show. Agora vamos falar do ângulo. Show. Agora vamos falar desse ângulo, ó. Esse ângulo aqui, ó, do plano que a estrutura que a estrutura está submetida em relação ao plano principal, né? Ele é 2 vezes a rotação da nossa figura, né? Então, como é que eu faço para achar esse ângulo? Mais uma vez, relações trigonométricas, né? Então, eu tenho essa altura aqui, ó, e eu tenho o valor do raio. Como é que eu faço para achar o ângulo? Tangente é o cateto oposto. Ele partiu desse aqui, ó. Eu posso usar várias relações, né? Então, ele partiu tangente é o cateto oposto. Opa! Tangente ao cateto oposto, 40, sobre o cateto adjacente, 30. Tá? Então, se a tangente do ângulo, e o ângulo é 2 vezes o ângulo do plano a tangente, o ângulo do círculo de Mohr é 2 vezes o ângulo do plano, né? Tangente do ângulo foi igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, o ângulo, como é que eu faço? Eu vou fazer a divisão e vou fazer para achar a tangente jogando para cá, eu uso o arco tangente, né? Então, o arco tangente, 2 vezes o ângulo de θ é igual ao arco tangente de 40 sobre 30. 2 vezes o ângulo é igual a 53,1. 53,1 é o valor do ângulo dentro do meu círculo de Mohr. Meu círculo de Mohr aqui, se eu medisse com transferidor, teria 53,1. Né? Fora do círculo de Mohr, né, o ângulo que eu tenho lá é metade do ângulo do círculo de Mohr. Então, basta eu pegar 53,1 e dividir por 2 e eu acho o plano de inclinação. Deixa eu até voltar lá. Ó. Ele não desenhou aqui inclinado? Aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, é o que a gente calculou anteriormente. 26,2. Está rodando no sentido anti-horário? Não, olha só. Esse ângulo aqui que é o 26,2. Esse aqui. Ó. Esse aqui é o 26,2. Por que esse é o 26,2? Esse aqui é o posicionamento inicial, né? E esse aqui é o nosso plano principal. Nossas tensões principais, ó, elas são as tensões máximas e mínimas, e ela não tem tal, né? Então, se não tem tal, esse desenho aqui de cima é o desenho da linha que vai de A até B, ó. Enquanto que esse aqui é aquela linha principal que vai de X a Y. Bom, e se eu quiser inclinar meu plano, se eu quiser inclinar meu plano num ângulo θ, como é que eu faço?
para achar as tensões? Fácil, né? Então, se eu estou inclinando a partir... Se eu estou inclinando a partir da posição inicial, estou inclinando θ, como é que eu vou fazer? Eu vou sair da linha da posição inicial e vou marcar 2θ, que é o dobro, né? O círculo de Mohr é o dobro. E aí eu vou traçar os meus novos x' e y'. Então, esse plano em azul, ó, ele vai representar as tensões para essa nova inclinação aqui. Então, como é que eu vou fazer para achar o valor do tal máximo, do sigma x, sigma y? Então, tá aqui, ó, só a gente puxar a linha aqui, ó, e por relações trigonométricas a gente achar esses valores, né? Eu tenho que calcular o ângulo, né? Eu tenho que saber qual é o ângulo interno desse triângulo, e a partir das relações de senos e cossenos eu acho. Ó, eu tenho que me ligar nessa relação, ó. Se o ângulo que eu estou pedindo para rodar é o θ, dentro do círculo de Mohr, para eu achar o novo plano, eu tenho que rodar 2θ, né? Tá? Então, essa relação aqui é importante, ó. Então, dentro do círculo de Mohr, as tensões são representadas por linhas, né? Então, essa tensão aqui, ó, em azul, é a tensão que a gente marcou de XY, né? É uma linha. A tensão do plano principal, né, é uma tensão que é representada por essa linha que passa de A para B, né? Essa nova tensão que a gente está marcando aqui, ó, vou marcar em preto, né? Ela vai ser representada por esse plano x' e y' aqui, ó. A partir dessas retas eu consigo achar todas as tensões. Eu estou no círculo de Mohr, ela deixa de ser esse quadradinho e passa a ser uma linha, né? E aí, a partir dos pontos das extremidades do círculo de Mohr, eu consigo definir quais são os sigma x, sigma y e o tal xy. Só que eu tenho que saber desenhar essa linha na posição certinha, né? Então, como é que eu vou fazer? Se ele disse que há uma inclinação a partir do plano dado de 20 graus, 10 graus aqui, por exemplo, né, eu vou marcar aqui o dobro. Então, em vez de marcar 10, eu marco 20. Né, e para eu poder achar a posição da minha linha dentro do meu círculo de Mohr. Né? Então, tem que me lembrar sempre dessa relação aqui. Ó. Tá? Do lado de fora, o ângulo é 1. Do lado de dentro, o ângulo é o dobro do lado de fora. Se o meu sigma ele for o meu tal for positivo, eu vou puxar ele para baixo. Tal for positivo, positivo é para baixo, tá? E o sigma é da esquerda para a direita. Esse aqui é o eixo X, esse aqui é o eixo Y. Minúsculo. Que não está dando para desenhar direito, meu Deus. Então, o primeiro par que eu vou pegar é o par do eixo do sigma X com o tal XY. Tal XY sendo positivo, aqui ó, nesse caso ele eu vou desenhar para baixo. Ó. Então, a linha vertical então, o valor do meu tal XY eu vou marcar aqui. Ó. Enquanto que o valor do meu sigma X vem para cá. Ó. Sigma X tal XY. O segundo par, né, de esforços vai ser o sigma Y com tal XY. Mas aí aqui eu tenho que inverter o sinal do tal. Então, meu sigma Y vem parar aqui, ó. Sigma Y e o meu tal XY tal XY, né, o sinal negativo.
tá bom? Então a gente tem que marcar esses pares para poder desenhar a linha que define a tensão naquele ponto.